agradecer o convite do pessoal que está organizando a psicoterapia para falar do Viagem de Chihiro. Eu tinha sugerido uns outros filmes, né? Mas aí eu acho que eu já tenho um cara de anime, né? Por causa do livro que eu publiquei. Vou dar um aqui para vocês sortearem aí também. Né? E aí quando eu sugeri os filmes, com quem foi que eu falei? Não está aqui ele, né? Pelo Facebook. Aí eu sugeri filmes mesmo, um desenho animado, uma animação norte-americana. Mas não, um anime aí, não sei o quê. Eu disse, não, mas escolha o que vocês quiserem. Eu vou lá e falo. Acabou sendo A Viagem de Chihiro, que é um filme lindo. É um filme muito bacana. Assim, sempre que eu assisto, eu vejo alguma coisa diferente, coisa do Miyazaki. É um filme que ele... vocês acompanharam a discussão pela internet? Viram as postagens, os comentários no Facebook, no evento? Tem mais aqui, se alguém quiser. Uma moça no Facebook, ela falou uma coisa muito interessante. Ela disse assim, não, pô, a coisa do Chihiro junguiano é muito evidente. Seria mais legal ver de vingança, outra e tal. Ela está certa e errada ao mesmo tempo. O Jung, nesse livro aqui, né, O Espírito na Arte e na Ciência, ele, quando vai fazer uma discussão acerca da literatura, ele diz que é menos interessante discutir o que ele chama de romances psicológicos. O que é isso? São livros como os do Machado de Assis, em que você tem acesso ao diálogo interior do personagem e ele se preocupa em quais são as motivações do personagem. Ele fala que é assim que o leigo se informa sobre psicologia. A psicologia desses livros é mais evidente, é mais interessante você discutir livros ou literatura em que isso não é evidente, que isso precisa ser descortinado. No caso do Chihiro, que ela falou, não, o aspecto junguiano é evidente. O aspecto junguiano não é evidente porque o fenômeno não é junguiano, né? Mas, em certa medida, ele tem alguns dos aspectos que são interessantes de discutir, porque ele é uma coisa meio delirante, ele tem uma linguagem onírica, né? E ele tem muitas similaridades com os contos de fadas. Ele não é uma coisa assim fácil de discutir. Eu escrevi sobre o Chihiro há muitos anos atrás, na época que saiu no cinema. Já acompanhava o trabalho do Miyazaki. Para quem acompanha o trabalho do Miyazaki, tem elementos em comuns, como por exemplo os filmes dele, algumas coisas bem bobinhas, como por exemplo no Tonari no Totoro, no Meu Vizinho Totoro, aparecem as mesmas coisinhas pretas, aqueles bichinhos, aquelas fuligens, né? E esse aspecto relacionado à natureza, a uma mistura das coisas da cultura japonesa com a cultura de outros aspectos, né? A coisa do caminho do rio, sujo, né? O fato do Haku ser também no caminho de um rio. É interessante. Normalmente, quando eu vou falar alguma coisa para o Feijão, eu não me preocupo muito em estudar o tema. Às vezes eu escrevo um texto, alguma coisa, mas o Chihiro eu dei uma estudadinha, sabe? Eu parei, fui ver, e assistindo, me vieram muitas coisas. Eu vou tentar organizar aqui o que é que eu tenho para falar. É interessante, como eu comecei falando sobre essa coisa da perspectiva da psicologia também relacionada à arte, né? O Jung ele vai dizer uma coisa muito interessante, esse mesmo livro, né? Espírito na Arte e na Ciência, que a arte ela pode ser estudada pela psicologia pelo fato de ela ser produzida pela alma, e que tudo aquilo que foi produzido pela alma pode ser objeto de estudo da psicologia, com o cuidado de você perceber, não fazer subsumir a arte e a psicologia, nem o contrário, saber resguardar os campos que são próprios de um e de outro. A discussão da psicologia não vai ser uma discussão da estética, né? É diferente. É entender a arte como simbólica. Nesse ponto eu acho que o Chihiro tem muito disso. O Chihiro, enquanto arte simbólica, ele não permite uma apreciação estética completa. Uma das características do símbolo e o que o liga ao inconsciente é o fato de ser lacunar. Então sempre tem algo que sempre que você vê, você não tem essa apreciação estética completa, você não compreende o filme está sempre aberto à possibilidade de compreensão, né? Porque o símbolo é sempre um desafio à nossa compreensão. Ele é algo que você expressa, algo que você é obscuramente pressentido, mas que você não é capaz de formular ainda em palavras. E eu acho que o Chihiro tem muito esse aspecto simbólico.
sempre que você assiste, ele formula para você algo, você enxerga alguma coisa nele, né? E justamente esse aspecto lacunar. Se ele fosse algo completo, se essa apreciação estética fosse completa, ele seria uma posse da consciência. E eu acho que esse filme, essa característica delirante, essa linguagem onírica que ele tem, justamente o torna algo que ele é uma experiência emocional que nos, assim como o mito, assim como o conto de fadas, né, ele nos liga a esse fundamento da alma, e essa é uma sensação vivificante. Como a experiência do filme, vocês de vez em quando faziam riam, não sei o que, ele tem essa característica. Além disso, é sempre uma preocupação minha, eu não gosto muito dessa palavra, mas é a palavra que se usa, um certo didatismo. Não no sentido de facilitar a compreensão de algo, mas no sentido de evitar descaminhos. Porque existem muitos descaminhos ou caminhos fáceis no que se compreende, onde é para mim, sabe? Sim. Obrigado. No que se compreende hoje, como sendo psicologia analítica, e eu sou muito intransigente com isso, né? Eu não gosto desses descaminhos, eu acho que não são produtivos. Então, antes de entrar propriamente no filme, que é muito denso, eu fiquei realmente instigado a escrever novamente sobre ele, depois de vê-lo, depois de tantos anos, sobre o método de interpretação junguiano, mas é uma palavra rápida, e sobre por que fazê-lo. Primeiro, que não é correto intelectualmente, nem é assim que o Jung trabalhava, nem é o método que ele propôs, uma coisa que é muito corriqueira. É você pegar e dizer, fazer uma colagem conceitual. Você dá nomes, não, a Chihiro é o eu, a Yubaba é o self da Chihiro. Isso aqui não, olha, isso aí é a maior burrada, é a maior bobagem. Até porque o método não é isso. Não se trata, o método Jung era um método descritivo empírico fenomenológico. Não se trata de você tornar o fenômeno opaco colando a ele um conceito. Até porque o conceito não cola muito bem. Porque à medida que tem o desenvolvimento das imagens simbólicas, essas imagens elas são ambivalentes e elas vão adquirindo funcionalidades outras, vão se modificando. Então, na hora que você diz, por exemplo, um erro muito com algo, a Chihiro, você encarar a Chihiro como uma personalidade, ela não é uma personalidade. Assim como a obra de arte, o fenômeno do filme, ele não é uma personalidade, ele é algo transpessoal. Ele é algo que se aproveita livremente da alma, daquilo que está na alma do Miyazaki, e se torna um objeto, no sentido de algo transpessoal que está para além do Miyazaki, não pode ser entendido ou reduzido simplesmente a uma personalidade. Então, a Chihiro, aí eu vou dizer isso no final, né? Porque senão fujo eu ao erro, né? Então, esse é um erro muito comum. Aí você vai e pega apenas com o máximo grão Salles. Eu posso, em alguns momentos, por motivos heurísticos, ou seja, para tornar mais fácil a compreensão, encarar a Chihiro como uma personalidade, ou como um complexo do eu que esteja atuando ali. Mas não é. Trata-se de uma licença poética para melhor compreender. E como é que é o método? Porque não é isso. Não se trata de ficar dizendo isso é a sombra. Por exemplo, a Marisa von Franz, num livro chamado A Sombra e o Mal nos Contos de Fadas, ela vai dizer, olha, não adianta você dizer que tal coisa é a sombra. Primeiro que para o Jung, a princípio, a sombra é o inconsciente como um todo. Segundo, porque todos os personagens são compensatórios entre si. Como eles são compensatórios entre si, todos têm função de sombra um para o outro. Perceba o caráter compensatório no filme da Chihiro com relação aos pais. O Jung ele vai partir de uma hipótese basilar. Ele fala o seguinte, olha, todas as minhas hipóteses podem ser postas em xeque. A minha única hipótese basilar é que há uma relação, aparentemente, o que o fenômeno demonstra, é que há uma relação entre o consciente e o inconsciente que ela é compensatória e ou complementar. Em alguns momentos ela pode ser uma relação de oposição, mas nós não vamos entrar nisso. E veja que a Chihiro ela tem no próprio filme, né? A Chihiro, os pais delas querem entrar naquele caminho lá, naquele buraco, tipo, naquela toca de coelho, naquele túnel. E ela, não vamos entrar, só que eles querem comer, ela não come. A relação entre esses personagens ela se estabelece sempre compensatoriamente. Ela está agindo de uma maneira compensatória. Eles estão lá, tá aqui, vamos comer. Ela, não vou comer. Né? E você tem nesse filme também
vários temas típicos de contos de fadas, da mitologia, né? E aí nós temos um duplo aspecto, que eu entro já, eu estou começando a fazer muitos parênteses, é um filme muito complicado. Mas veja, como é que se dá a interpretação em termos junguianos e por que se faz, né? A interpretação se dá em 3 passos. Primeiro você tem que compreender que o filme é a sua própria interpretação. O significado simbólico dele é discernível pela relação entre os próprios personagens e aquilo que está acontecendo. Mas para além disso, interessa primeiro, para você discernir o pano de fundo do psíquico inexpresso que fala por meio dessas imagens, é fazer primeiro as amplificações, ou seja, você reconhece que ali você tem temas típicos. O que é que isso significa? O Jung, ele vai cunhar uma expressão, que na verdade não é dele, é uma expressão platônica, mas que ele usa não no sentido metafísico, que é arquétipo. O que é arquétipo? Eu não vou fazer uma explicação ampla, mas eu vou trazer aquilo que interessa para a nossa discussão. O arquétipo é exatamente aquilo que o Bert Maus chamou de categorias da fantasia, né? O que é que são categorias da fantasia? São tendências hereditárias para que a fantasia criativa, ao se expressar, ela se expresse dentro de determinadas categorias que são tipicamente humanas. Assim como o João de Barro, ele produz o ninho de dentro de um determinado padrão, os seres humanos, na sua fantasia criativa, também se expressam em determinados padrões. Esses padrões são hereditários, as imagens que dele resultam não. Então você vê aí uma série de categorias. É claro que há a influência, no caso do Miyazaki, daquilo que ele leu, daquilo que ele estudou. Porque hoje em dia nós temos um acesso muito grande à mitologia, a contos de fadas, mas ao mesmo tempo não se pode, por um arbítrio, criar um símbolo. E o caráter simbólico desse filme ele é muito forte, o que significa que há aí uma colaboração da consciência do Miyazaki com aquilo que Jung chamava de complexo criativo. E esse complexo criativo ele se aproveita do ser humano para produzir algo da beleza como aí nós temos da viagem de Chihiro. O segundo passo, depois que você estabelece os paralelos servem para amplificar, para que você possa melhor compreender quais são as funções desempenhadas por aquelas imagens dentro daquele contexto específico. O segundo passo é compreender o contexto das imagens, aquilo que é o contexto nativo dela. Do contrário, você vai ter uma generalidade psicológica que não vai dizer nada daquilo ali. É importante compreender o contexto. Por fim, o último passo é a interpretação psicológica, mas psicologicamente ele vai formular na nossa mitologia. Qual é a nossa mitologia? É a psicologia. Ou seja, como é que nós nos aproximamos daquilo que Jung chamava de fato psicológico real, que era o dado existencial irracional, inalienável, inconsciente, por meio da psicologia ou por meio da arte, né? Mas isso fica uma coisa que dá uma experiência emocional, mas não necessariamente formula isso para nós. E é importante também, em determinado momento, o Jung, ao discutir aquilo que são as tentativas modernas de fazer religião, todas elas têm uma paixão, que é de conhecer, saber realmente, não tanto se basear pela fé. Então o processo é esse. Mas por que se faz isso? Qual é o interesse da psicologia? Porque a psicologia do Jung é uma psicologia prática. Ela não é uma filosofia especulativa, ela não é uma metafísica. Eu sempre repito isso. O Jung passou a vida repetindo isso. As pessoas parecem que não acreditam. É porque a linguagem do mito, a linguagem do conto de fadas, ou a linguagem da arte, da arte simbólica, é a mesma linguagem do sonho, a mesma linguagem do inconsciente. É só por isso. Porque ajuda melhor a compreender o fenômeno vivo de uma pessoa cujo inconsciente vai estar se manifestando de diversas maneiras, seja no sonho, seja no delírio, seja na fantasia criativa, ou seja numa expressão de arte, como é a obra do Miyazaki. Isso fica claro, pessoal, pelo menos mais ou menos claro. Além disso, o Jung ele faz... Não, tá bom, chega de novo. Senão eu vou começar a ficar aqui no método, e não é o método que nos interessa propriamente. É difícil se aproximar do Chihiro justamente por essa característica do lacunar, simbólica, de escapar a uma apreensão completa da consciência. É difícil, mas ao mesmo tempo é isso que torna o filme bom, né? Então é importante. Fazia tempo que eu não assistia, eu pensei em algumas coisas, mas eu não assisti antes, eu preferia assistir junto com vocês, ter a mesma experiência aqui com vocês, mas eu pensei em algumas coisas. Esse filme, ele me lembra muito o Conto de Fadas,
que o Joseph Campbell gostava muito, é um dos contos de fadas preferidos dele, que é o da Princesa e o Sapo. E é interessante porque ele vai dizer o seguinte: olha como é. É porque a princípio o Campbell ele vai dizer, não, ele vai começar a fazer uma interpretação meia boca. Não, a princesinha, o jovem ego, não sei o quê, mas ele vai dizer, olha só como é interessante, os dois estão em apuros. Não é só a princesa que está em apuros, o sapo também está em apuros, e ele se salva, né? E aí ele já quebra, pela observação do fenômeno, ele já quebra com essa interpretação mais meia boca. E lembra muito isso, né? Como é esse conto de fadas? Você tem uma princesa, e um belo dia ela estava jogando uma bola de ouro para cima, né? E o Campbell vai dizer, olha, o que é o ouro? É a metade corruptível, a esfera é a própria alma, ela está brincando com a alma dela, está jogando a alma dela, a esfera é o formato perfeito, né? Várias vezes na filosofia gnóstica, na filosofia platônica, em uns locais a alma é descrita como um círculo, como uma esfera. E aí a esfera ela está na floresta, linear entre a floresta e a casa dos pais, o castelo dos pais. E a floresta cai num poço. E ela perdeu a alma dela, né? O Jung tem até um termo que ele chama de perda de alma, que ele retira da antropologia, da observação dos povos primitivos. O primitivo do Jung no sentido de primeiro, não no sentido de não desenvolvido, né? Arcaico. E aí aparece um sapo, surge aquele dragãozinho nas profundezas e diz assim, olha, devolva a sua bola, tá? Você vai ter que fazer o que eu quiser. Ela imediatamente aceita, recebe a bola e vai embora. E o sapinho vai correndo atrás dela. E aí ele está jantando com os pais, ele bate na porta e ele diz, olha, você me prometeu que ia me dar o que eu quisesse. Aí o pai dela diz, se você é uma princesa, você prometeu, vai ter que cumprir. E ele diz, não, eu quero sentar à mesa com você. Aí ele senta à mesa, não, eu quero comer no seu prato de ouro com você. Aí ela, com o maior desgosto, porque não sabe, uma criatura repugnante, que morava num poço, ela deixa ele comer lá. E até quando ela vai para a cama, diz, não, eu vou para a cama dormir com você. E o pai dela diz, não, você prometeu, você está presa pela sua palavra, né? Surge a figura aí dessa lei. E aí, quando ela vai para o quarto, agora eu vou dormir na cama com você. Ela acha que não é um absurdo. E aí ela pega o sapo e tem várias versões. Na maioria das versões ela dá um beijo, mas o Joseph Campbell gostava da versão em que ela jogava ele na parede. E quando ele se arrebenta na parede, ele vira um príncipe. Ele se casa e tem tudo aquilo. E a terra, ela estava toda adormecida enquanto o príncipe estava transformado nesse aspecto sub-humano que aparece no Chihiro, né? E me lembra muito a situação do Haku, exatamente a situação da Chihiro. Ele perdeu o nome dele, ele não lembra mais quem era, ou seja, ele perdeu a bola dele, perdeu a alma dele, né? Há uma crença primitiva de que o nome é idêntico à coisa, é idêntico à essência da coisa, né? E ao você perder o nome, você perde a sua própria alma. Em certo sentido, essa crença ela está manifesta nesse aspecto. E é preciso ter em mente que quanto mais arcaico um aspecto anímico, mais conservador ele é. Mais ele vai estar sempre presente a despeito de qual seja o desenvolvimento da consciência. E há algo que eu percebi assistindo dessa vez, que é algo de uma espécie de discernimento que está posto aí. Ou seja, há um esquecimento do nome, há uma perda da alma, há uma diminuição do escopo da consciência, mas ao mesmo tempo há algo de um reconhecimento de um discernimento, né, que é muito importante no filme. Esse aspecto de você se transformar em algo subhumano está presente também em vários mitos. Veja que na mitologia grega você tem no retorno de Ulisses a Ítaca, eles passam por uma ilha e tem lá a Circe que transforma os marinheiros dele justamente em porcos, né? E ela transformava os outros lá, qualquer um que chegasse a essa ilha era transformado em porcos, já era transformado na instintualidade mais baixa, né? No aspecto, o aspecto humano desaparece e fica ali o aspecto animal. E além disso tem outro aspecto interessante, que é da entrada no mundo das fadas, que isso é um tema muito comum. Esse tema ele dá conta, e ele está posto em vários contos de fadas, talvez o mais conhecido seja uma obra literária, que é o Lewis Carroll, a Alice no País das Maravilhas, que tem essa entrada no mundo das fadas. E o Tolkien tem um texto muito interessante chamado Fairy Stories,
que ele fala sobre fairy, né? Sobre o mundo das fadas, que justamente essa característica, a própria mágica, a capacidade de subcriação, a própria imaginação é essa característica. E você tem características interessantes que dão conta de um aspecto muito interessante, que é a atemporalidade, o aspecto ageográfico e transpessoal do inconsciente. O tempo do inconsciente é um não tempo, né? É o tempo da eternidade, é o tempo dos primórdios, para falar como dizia Mircea Eliade. Você vê que quando eles saem, o carro passou muito tempo, eles não se lembram, né? Não tem essa consciência. Além do aspecto de que você não pode comer nada no mundo das fadas. O Guilherme Del Toro usou isso no Labirinto do Fauno, e talvez o exemplo mais conhecido no Ocidente dessa mitologia seja as 7 sementes de romã que Perséfone comeu ao descer ao Hades. Por isso ela não podia simplesmente ser resgatada, ela teve que realmente entrar em acordo ali. Na mitologia japonesa esse tema não é estranho, porque os deuses primordiais, né, que são os pais dos deuses, que é o Susanoo e a... Me fugiu agora o nome da deusa. Não, Susanoo não, Susanoo já é um deus. Izanagi, muito obrigado. Quero ter uma audiência de qualidade, uma audiência intelectualizada, uma audiência formada em psicologia. Né? Izanagi, né? Quando Izanagi morre, ela não pode, Izanagi morre, ela não pode retornar porque ela já comeu da comida de submundo. Você tem a mesma, geograficamente, temporalmente, completamente diferente, mas é o mesmo tema. Ou seja, o que demonstra esse aspecto geográfico e temporal do inconsciente é a capacidade dessa organização da fantasia surgir em qualquer lugar, em qualquer tempo, inclusive na nossa própria fantasia criativa. E aí eles entram, eles comem, e eles ficam presos porque comeram, e a Chihiro vai ter que se virar com isso, né? É interessante, o nome dela, Chihiro, né, quando são formados por 3 kanjis. A bruxa tira onde fica 100, 100 é 1000. Vê como no chinês tudo ao contrário, né? Lá 100 é 1000. Né? Então ela fica só com esse nome, 100, 1000, e isso é o que permite que ela seja escravizada. Mas ela não está escravizada. O que é que mantém todos os outros funcionários da Yubaba ali? Por que eles estavam lá? Qual era a motivação deles? Quando aparece lá o sem face, por que eles... Era o dinheiro, era a ganância, né? Mas justamente esse discernimento da Chihiro vem do fato de ela não estar escravizada a isso. Ela não está escravizada à ganância. Ela não está escravizada meramente ao instinto básico de autopreservação, ou à fome, ou a essas paixões mais baixas. Há algo, né, relacionado principalmente ao amor, né, como fala lá aquele espírito de 6 braços, né, relacionado primeiro ao Ra, e a uma obrigação com os pais. Ela ama os pais e quer salvar os pais. E isso é o que a salva. Tem algo aí de um Eros, de algo que liga, de algo que mantém unido, que mesmo quando ela perde o nome, mesmo quando ela se torna escravizada lá pela bruxa, que era a única saída, ela não se perde. Tem algo aí para além do que está acontecendo ali, que ela tem algum tipo de bússola que mantém ela firme no que ela realmente precisa fazer. Em termos de uma análise mais rápida do filme, você vê como você vai começando a puxar em muitas coisas, né? Em termos de uma análise mais rápida desse filme, eu pensei de fazer essa licença poética que eu falei no começo, né? Mas veja, não pensando a Chihiro como uma personalidade, mas como um modelo do que é a possibilidade de desenvolvimento da personalidade e de obtenção da maturidade, de algum grau de maturidade, que está posto ali simbolicamente no filme. Ela não é como se fosse um complexo do eu que está ali se desenvolvendo, mas ela é algo modelar. Ela é algo que representa aquilo que pode ser uma possibilidade de desenvolvimento da personalidade. E aí foi aí que eu para tentar encontrar um caminho no meio
desse monte de símbolos que estão postos ali, dessas várias possibilidades, pensei em conversar com vocês. Primeiro porque aí está posto algo muito interessante. É muito comum as pessoas vulgarizarem um outro conceito junguiano, que é o de individuação, ou seja, você se tornar um indivíduo, no sentido de algo indivíduo psicologicamente, né? Porque esse é um processo, mesmo o processo de crescer, não é mesmo o processo de atingir a maturidade, é um processo extremamente árduo, que muitas pessoas falham, e muitas pessoas sequer o começam. E esse processo que eu gosto mais de individuação, ele vai existir em duas possibilidades. Um é aquilo que vão chamar de individuação lato sensu, que é simplesmente a homeostase psíquica. O Jung vai dizer que a psique, a alma, ela é um fenômeno natural. E como todo fenômeno natural, ela é um fenômeno autorregulativo, energético e autorregulativo, ou seja, há uma homeostase psíquica. Essa homeostase psíquica, que muitas vezes é representada por um simbolismo mineral ou um simbolismo vegetal, porque é autônomo, porque existe independente da nossa vontade, assim como quando você come um cachorro quente, você não vai dizer para a inteligência primordial que seu organismo, não, eu não quero digerir esse negócio agora, não vai agir independente de você, porque tem algo ali que é da natureza que vai agir de maneira independente. Na nossa alma também tem isso que tem no nosso corpo, até porque é algo indiviso para o Jung, assim, é algo em corpo. E essa homeostase psíquica, a Gonfrando vai chamar de individuação lato sensu, mas tem uma individuação estricto sensu, que é quando o complexo do eu ele é colaborativo com o processo. Ele sabe que está um processo acontecendo e ele colabora com ele. É aquilo que os gregos chamavam de que liberdade é igual a destino, né? Quando você começa a colaborar ativamente com esse processo, aí sim você tem a individuação. Mas a individuação, ela não é essa coisa vulgar que é posta normalmente pelos junguianos, porque é um processo extremamente árduo. E no filme, você vê o quão árduo é o processo da Chihiro e por que ela faz. Por que a Chihiro faz o que ela faz? É porque é bacana, é porque é legal? Não, é um negócio extremamente difícil. Ela tem que enfrentar medo de altura, um bocado de criaturas estranhas. Ela tem que abrir mão de uma série. Ela abre mão do próprio nome, mas por quê? Primeiro porque ela faz para os outros. Ela faz porque ela se importa com o Haku, ela faz porque ela se importa com os pais, e ela faz primeiramente porque ela tem necessidade de fazê-lo. Ela é posta numa situação em que ou ela faz isso ou ela desaparece. A metáfora da perda do nome também está posta no momento em que ela começa a se tornar etérea, que ela começa a desaparecer, que ela começa a deixar de ser quem ela começa a perder a individualidade dela. Ela começa a se tornar algo que não é mais ela, que ela não consegue sequer se enxergar, ela começa a se tornar bidimensional, né? E o Jung, quando vai falar do desenvolvimento da personalidade, ele vai dizer, olha, não existe desenvolvimento da personalidade sem necessidade. E mesmo com necessidade, talvez ele não ocorra, porque é um negócio árduo, extremamente difícil. O que é que o Jung vai dizer que é a personalidade? Eu fiz até anotações, eu nunca faço anotações, isso é coisa difícil, né? Você vê como eu fiquei assim, vou lá, toda uma expectativa, se eu não filmasse, eu tenho uma tentada a bomba, eu queria ver, né? O que é personalidade, por exemplo? Personalidade é a totalidade da psique dotada de decisão, resistência e força. O que é que a Chihiro precisa o tempo inteiro estar fazendo ali? Ela precisa de decisão. Ela está o tempo inteiro diante, eu vou fazer ou não vou fazer, eu vou cair aqui no meio, eu vou parar, ou eu vou fazer alguma coisa. E o que é que a move o tempo inteiro? O que a move é o amor. Isso que liga as pessoas, né? Não é a vontade de poder, não é a ganância. Veja que a Yubaba ela é muito poderosa, mas ela não tem discernimento. O que é que ela realmente ama? Ela ama aquele filho dela que está lá aprisionado numa infância eterna? Não, ela ama o ouro. Quando o Haku chega lá e fala, você perdeu algo muito precioso, para onde é que ela olha? Para o ouro. Aí ela pega o ouro, examina o ouro, está aqui, não perde nada de precioso. O precioso está aqui. Ela sequer se apercebe que se trata de um ouro do tolo. E só quando o Haku insiste, aí que ela começa a pensar, ela olha e desfaz o feitiço da outra e vê que o filho dela desapareceu. E quando ela se depara com o filho na forma de hamster, mas que rato nojento, já a Chihiro, vejam, quando ela se pergunta, será que eu vou ser capaz de reconhecer os meus pais?